Estamos na cidade do futebol, na Casa dos Atletas, a casa da seleção portuguesa, a cerca de 2 semanas do arranque do Campeonato do Mundo do Qatar e já com o horizonte a aproximar-se com a convocatória da seleção de Fernando Santos. Na próxima quinta-feira, o selecionador nacional vai dizer ao mundo os 26 jogadores que vai levar ao Campeonato do Qatar. Fernando Santos é convidado da Sport TV. Obrigado, Fernando, por nos receber aqui na cidade do futebol para esta primeira entrevista antes do Mundial do Qatar, Cláudia. Tem a mala feita para quantos dias? Para muitos dias, naturalmente. A mala vai sempre preparada para todos os dias. É uma convocatória de 26 jogadores, Fernando. Nesta altura são mais as certezas do que as dúvidas? São mais as certezas que as dúvidas. Naturalmente, não seria natural se a 4 ou 5 dias daquilo que será a escolha dos 26 jogadores se houvesse tantas dúvidas. Agora, há todas as outras questões que se colocam que são as da imprevisibilidade, não é? E que tu não consegues controlar. E nos últimos 2 meses, essencialmente um mês, temos sido, de alguma forma, e usar uma expressão que não me parece bem, mas diria que temos tido essas ocorrências inoportunas, não é? Que têm a ver com lesões, e isso é, na realidade, uma previsibilidade. Ainda faltam 3 jogos até partirmos até entrarmos em estágio aqui. Em relação àquilo que é o dia da convocatória, faltam 2 jogos ainda. Os jogadores têm sido sujeitos neste último tempo, por força também desta novo conceito que foi ter um campeonato do mundo a meio de uma época. Aconteceu aquilo que não é normal e eu acho que isso está refletido de alguma forma nos jogadores, que foi jogarem sempre domingo e quarta e domingo e quarta, ao contrário do que acontecia no passado, em que havia uma semana de intervalo entre as competições europeias e, portanto, o desgaste era menor. E por isso já tivemos casos, infelizmente, 2 que não permitiram estar e que estariam no lote dos 55, o caso do Diogo Jota e o caso do Pedro Neto. Do Pedro Neto, que eram 2 jogadores que fariam parte, naturalmente, do lote dos 55 e que estariam, portanto, a partir daí aptos a fazer parte do lote dos 26. Temos outros casos que continuamos a monitorizar quase que ao minuto, não é? É o caso do Pepe. 2 já, é o caso do Pepe também, e não só o Pepe, mas 2 que praticamente já estão resolvidos, que é o caso do Danilo e o Nuno Mendes, que já integraram esta convocatória. Portanto, e vamos ter que continuar a monitorizar todos estes casos. Tivemos recentemente mais alguns casos de jogadores que se lesionaram. E, portanto, vai tudo ser feito um bocadinho ao minuto e tudo em cima do acontecimento. Não é? Eu e o Departamento Médico da Federação estamos muito atentos a isso, para tomar as decisões certas, não é? Para a convocatória. E, portanto, esperemos e desejamos que não venhamos a ter nenhuma surpresa menos agradável. Vou insistir só aqui na questão do Pepe, no sentido que será o jogador que nesta altura o preocupa mais? Não, todos os jogadores me preocupam mais, não é o que eu digo, porque... Tem uma situação mais de risco? Eu percebo a questão, Cláudia, mas respondendo à pergunta da forma que é colocada, é o que eu digo, quando tu já tens 90% das decisões praticamente tomadas, todas estas que influenciam esses 90% das decisões tomadas são importantes para nós, não é? E, portanto, em relação ao caso do Pepe, obviamente, porque o Pepe, como todos os outros, é um jogador de grande importância na Seleção Nacional, dá muitos anos, não é de agora, dá muitos anos, e, portanto, é um jogador que estamos a seguir com muita atenção, sim. Mas pelas informações que tem, Pepe está mais perto de ir ao Mundial ou mais longe de marcar presença no Campeonato do Mundo? Neste tipo de questões, as informações são muito em relação àquilo que são-nos dadas pelo aquilo que é o Departamento Técnico pelo Departamento Clínico do Futebol Clube do Porto. E é isso que estamos a tentar, é ter um diálogo constante com o Departamento Clínico do Futebol Clube do Porto, porque são eles que estão a avaliar a situação no dia-a-dia. Uma coisa é que quando tu fazes uma convocatória, os jogadores estão contigo e és tu que fazes esta avaliação. Neste caso, não posso ser nem eu, nem a unidade clínica da Federação a fazer essa análise. A análise é feita para o Futebol Clube do Porto, depois que é reportada aqui à USP, que depois me reporta a mim. É assim que as coisas funcionam e é nesta análise que estamos. Não ter Pepe no Campeonato do Mundo seria demasiado pesado para as ambições da seleção? Não, as ambições da seleção vão ser sempre as mesmas. A seleção portuguesa, desde há muitos anos, não é só com o Fernando Santos, desde há muitos anos sempre teve a ambição clara, felizmente, há muitos anos esta parte, que está presente em todas as fases finais, sempre teve uma ambição clara que é disputar essas provas para as vencer. E, portanto, isso não pode e não vai nunca ficará dependente de que vai um jogador mais ou não vai este jogador ou não vai aquele. Não podemos pensar que acreditamos, e todos nós portugueses acreditamos que temos potencial, e depois se há um jogador que cai,
ficamos aqui desesperados, não é? Não pode acontecer assim. Agora, obviamente que o selecionador tem todo o interesse em que todos estejam disponíveis. Todos, sem exceção, não é? É por isso que eu disse, por exemplo, os 2 que estavam nos lotes dos 55 deixaram de estar. Então, nesses casos, obviamente, não é preocupação nesse sentido de ficamos, vamos ficar aflitos porque agora não temos este ou aquele. Não. É tentar resolver esta questão de jogadores que eventualmente seriam potenciais convocados na Seleção Nacional. Falou há pouco tempo dos jovens que lhe batiam à porta. Sim. Esta ausência de Pep, ou esta possível ausência de Pep, pode fazer com que António Silva lhe bata à porta com mais força? Não tem nada a ver com a ausência do Pep ou sem a ausência do Pep. À partida, aquilo que está definido por mim, por nós, neste momento, é que iremos ter 4 centrais. Portanto, há 3 que normalmente estarão mais perto, não é? E depois há sempre vagas, não é? Então, não é por isso. Não é por isso. A opção, como sempre, do selecionador é analisar, porque não tem este contacto diário com os jogadores, não é? Portanto, esta é uma lacuna, entre aspas, não é? Mas é assim em todo o lado, não é só em Portugal. De poder avaliar no dia-a-dia o comportamento dos jogadores, como é que as coisas estão, como é que funciona, como é que não funciona. E, portanto, o que nós fazemos é visualizar os jogos, por isso é que eu e os meus colaboradores temos ido a muitos jogos, além de visualizarmos também via TV, para saber, na realidade, quais são os jogadores que entendemos, nestes critérios que vai assentar a escolha dos 26, quais são os jogadores que entendemos que devem vir à Seleção Nacional. E isso será sempre por mérito. Portanto, ninguém virá à Seleção Nacional ou porque é do empresário A ou do empresário B, ou do clube A ou do clube B, porque isso não são questões que se colocam. Não. Portanto, nem nunca seria mal se um selecionador nacional uma vez fizesse isso, fosse atrás de coisas politicamente corretas, não é? Se assim se pode dizer. Isso, por exemplo, a nível dos clubes. Em 2016, toda a gente dizia, muita gente dizia que era só os jogadores do Sporting, que a base era toda ao Sporting. É verdade, naquela altura, na minha opinião, eram eles que correspondiam melhor àquilo que era as necessidades da federação. Aqueles jogadores não eram porque eram do Sporting ou do Benfica ou do Porto. Já houve casos em que os jogadores do Sporting deixaram de estar no Sporting, não é? Pronto, deixaram. E, portanto, não tem a ver com isso, e tem muito menos a ver com empresários, porque isso até que não tem mesmo, quem me conhece, conhece-me há muitos anos, empresário nunca tive, portanto não tenho relação pessoal, tenho relação pessoal de amizade ou de convivência com muitos empresários, mas nunca isso me guiou porque eu nunca tive, portanto nunca tive esse tipo de donos às minhas costas porque nunca quis. Não porque não considero que as pessoas são fiáveis e que as pessoas são competentes e a capacidade delas e como pessoas, tudo bem, mas foi uma opção de vida. Enquanto treinador, uma opção de treinador, digo eu. Mas nesse sentido, Fernando, e falando do momento e dando o exemplo de 2016 com o Sporting, por exemplo, em 2004 aconteceu isso com o Scolari, que aproveitou a espinha dorsal do Futebol Clube do Porto, campeão com Mourinho na Liga dos Campeões. Atendendo ao bom momento até do jovem António Silva, o bilhete de identidade, os 18 anos do central do Benfica, pode fazer pesar aqui a sua decisão? Quantos anos tinha o Renato Sanches quando foi ao Campeonato da Europa 2016? E por isso lhe pergunto se pode... Por isso eu estou a responder. Quantos anos tinha o Renato Sanches quando foi ao Campeonato da Europa 2016? Tinha 18 anos. Tinha 18 anos, portanto não foi o bilhete de identidade que contou seguramente. Cláudia, e continuando até num tema que tem sido também quente nesta antecâmara do Campeonato do Mundo, ainda relacionado com o Benfica. Porque uns querem muito estar e outros dizem que não há seleção. A questão de Rafa, para si, é um assunto bem resolvido e é um dossiê fechado? Dossiês fechados não existem, porque nunca existiram comigo quando eu cheguei ao cargo de selecionador nacional. Sempre disse e afirmei nessa altura que comigo não havia... A seleção estaria aberta sempre a todos os jogadores. Havia casos nessa altura até de jogadores que também nessa altura, o caso do Tiago, por exemplo, o próprio caso do Ricardo Carvalho, eram jogadores que tinham manifestado o mesmo sentimento, o mesmo desejo e tinham enviado as cartas a ter a recusa, principalmente do Tiago, e que depois resolveram o contrário e houve uma conversa, resolveram o contrário, manifestaram à Federação, ou pediram à Federação para não considerar aquilo que estava no passado, essa tal carta, porque essa depois aqui há uma questão legal que tem a ver com... Porque, vamos lá ver, o jogador não pede ao selecionador para deixar a seleção. O jogador, quando muito pede ao treinador, ou solicita ao selecionador não ser convocado. Não é? Mas que há a questão legal da obrigatoriedade do Estatuto da Alta Competição. Quando não se quer vir a coisa, tem que ser feito diretamente à Federação. Portanto, por isso eu digo que para mim não há casos encerrados. Nessa questão, colocas essa, não há casos encerrados.
Se o que me estás a perguntar é se o Rafa agora, imagina que estamos aqui no programa, mas é que eu não tenho o telefone. Mas se tivesse o telefone, que o telefone tocava e que o Rafa ou alguém me dizia que gostava de haver uma conversa comigo, gostávamos de falar sobre este assunto, eu pergunto a que horas é em colocá-lo. A porta está aberta para o Rafa? Não, neste caso, em termos da conversa, seguramente. Depois temos a segundo plano, não é? Que a partir daí eu te comunicaria à Federação Portuguesa de Futebol, ao Presidente, o teor da conversa e o jogador teria que o comunicar depois de uma forma legal. Não é legal, eu não gosto do termo legal, mas formal. Formal, pronto. Formal é muito mais interessante. Até porque, vamos lá ver, estamos a falar de um caso de alguém que comigo veio em 2016. Já tinha vindo em 2014 com o Paulo Bento. Ele teve no Campeonato do Mundo de 2014. Teve comigo no Campeonato de 2016 e é um jogador que sempre foi selecionado. Aliás, foi selecionado a última vez. Na última convocatória estava selecionado, como teve no Europeu 2021. Teve na primeira convocatória a seguir ao Europeu 2021, num jogo com a Irlanda, aliás foi titular, aliás como tinha participado em 2 jogos do Campeonato da Europa 2021. Depois no Qatar também foi utilizado, depois no terceiro jogo não foi, portanto que é um ciclo normal, porque este é o ciclo normal das coisas. Depois, na segunda... Em outubro ele foi convocado, outubro e novembro ele foi convocado, não fez parte depois do coisa por lesão, ou seja, ele estava lesionado e portanto recebemos os relatórios, essas coisas todas. Ele esteve cá em outubro e ele manifestou que não tinha condição, na realidade, por lesão, de poder participar nos treinos da seleção e pronto, isso foi dispensado. É todo um ciclo normal, portanto nunca as portas fecharam na seleção a ninguém. Fernando, este Rafa a jogar como está a jogar no Benfica seria titular na sua seleção no Campeonato do Mundo? Este Rafa, como está a jogar no Benfica, é como jogou sempre. Então, vamos lá ver. Não pode ser. Diferenças entre o Rafa com quem trabalhou na seleção e o rendimento que o Rafa está a ter agora no Benfica? Eu acho que estão todos-me a beneficiar. É que se eu o convoquei sempre, em 2016, em 19, em 20, 21, 22, acho que a melhor resposta é que esta não se pode dar. Sempre o convoquei. Mas jogaria mais neste atual momento? Mas isso é uma questão que tem a ver depois com aquilo que os jogadores me dizem ali em campo. Eu não sou eu que os jogadores têm em campo é que me dizem se têm a jogar. Porque vão estar 26. Felizmente, neste campeonato do mundo, temos uma nuance completamente distinta do passado. Que é, no Campeonato da Europa 2021, nós podemos convocar 26 jogadores, mas só 23 podiam ser utilizados em cada jogo. O que foi uma coisa má para todos os selecionadores. E para os próprios jogadores, porque havia sempre 3 que trabalhavam e tinham a esperança e a ambição de poder estar e participar no jogo, mesmo que não fossem os titulares, porque titulares são todos, os jogadores, desde que vão para o banco ou que entram no 11 inicial, todos aqueles cujo nome está na ficha de jogo, são sempre potenciais jogadores a ser utilizados. E nesse caso havia 3 que estavam fora. E, portanto, que tu montavas a estratégia já a pensar que estes 3 vão ficar fora e, portanto, eu não vou contar com eles. Não é o caso. Felizmente, aliás, um pouco por força minha, não é puxar a brasa à minha sardinha, mas eu e Deschamps e Martínez e Luís Henrique e mais uns quantos dissemos sempre, sim, a gente aceita 26 neste pressuposto, é que todos podem ser utilizados. E foi isso que aconteceu. Portanto, neste Campeonato do Mundo, o que vai acontecer é que os 26 jogadores que forem, estão aptos para entrar no jogo. Portanto, todos eles são titulares. Claro que depois entram 11 para começar o jogo, mas todos eles são... E atualmente, com 5 substituições, a probabilidade é muito maior. Portanto, todos eles são titulares. Não me parece possível dizer hoje que há jogadores que são eles e mais 10. Não me parece isso. Pela abertura que demonstrou aqui em relação ao Rafa, ainda vai ficar à espera desse telefonema? Não tenho que ficar à espera. Eu respeito... Eu disse isso quando foi colocada a questão. Eu sempre respeitei as decisões dos jogadores. A cabine sempre esteve aberta, sempre esteve disponível. Eu sempre estive disponível para tudo isto e, portanto, eu respeito e tenho que respeitar. Acho que é bom senso, mas mais que bom senso, é, na realidade, respeitar aquilo que os outros pensam. Porque isso não os faz piores ou melhores. É diferente só. E, portanto, eu respeito. Não vai partir de mim isso, seguramente, porque também não foi ninguém que partiu o contrário, não é? Vou pegar na sua frase. Não há aqui ninguém que seja esse jogador e mais 10. Também se aplica a Ronaldo. Aplica-se a toda a gente. Portugal ganhou o Campeonato da Europa 2016 e depois venceu a Liga das Nações de 2009. E eu disse isso muitas vezes e vocês próprios referiram isso muitas vezes, como base o nós.
E o nós não é só o nós, a equipa, é nós no global mesmo. É nós todos. E o nós, um somatório de Deus, mas não um somatório de Deus, eu, mas sim transformar isto, eliminando os eus e ficando o nós. E, portanto, se essa foi a base, nós sabemos qual é a base para ganhar, e é isso que queremos fazer no Campeonato do Mundo, sabemos qual é a base para ganhar. É estarmos absolutamente determinados em sermos nós. Mas a questão aqui do nome de Ronaldo tem a ver, normalmente as convocatórias são feitas com os melhores do momento, apesar de se manter aqui uma matriz e um grupo que é um núcleo duro da seleção, chamemos-lhe assim. Ronaldo não está num bom momento, no ponto de vista da utilização que tem tido... Já não concordo. Ao serviço do Manchester. Peço desculpa, não posso concordar contigo, Cláudio, mas nos últimos 3 jogos jogou, não? Nos últimos 3 jogos jogou, depois de ter ficado de castigo no jogo com o Chelsea, depois de ter abandonado o relevado antes do jogo terminar, o que eu acho que enquanto selecionador não se reverá nesse tipo de... Isso são questões que já dizem respeito ao meu colega, ele é que tem que os tratar, eu não meto o trabalho dos meus colegas, isso são assuntos que dizem respeito aos meus colegas. Há uma coisa que eu sei, é que se me falasse há 2 meses em que o Ronaldo não estava a ser utilizado com regularidade, é diferente de me falares hoje, enquanto o Ronaldo, nos últimos 3 jogos, jogou a titular e jogou os 90 minutos. Mas o rendimento dele não é seguramente o mesmo esta época daquilo que ele próprio desejaria. Sim, e conhece a ambição dele melhor do que nós. Há uma frase que eu sempre ouvi dizer em relação ao Cristiano Ronaldo, e já me lembro disso desde 2014, quando cheguei a 2015, que é a questão do ketchup, não é? Sempre ouvi falar nisso, do ketchup, que de repente o frasco abre e tal. Sempre ouvi falar nesta questão. Portanto, vamos esperar com calma. Mas é um tema para gerir. Mesmo todos junto os temas do na seleção são para gerir. Ora, se eu tenho uma quantidade de jogadores que são, todos nós temos essa certeza de jogadores de qualidade. Se eu vou só ter que colocar 11 em campo, são sempre temas para gerir, e as substituições são temas para gerir, porque há muitos que vão ficar de fora. Do 11 inicial não é possível. E, portanto, há muitos que em cada jogo só vão entrar 11. E, portanto, são sempre questões para gerir. Imagina que algum vai ficar satisfeito porque vai ficar de fora. Todos eles acham que devem ser titulares absolutos da seleção, mas não é hoje. Já em 2016 era assim. Tínhamos aqui muitos jogadores que foram muito importantes na seleção, muito importantes nesse Campeonato da Europa, por exemplo, e que muitas vezes não eram titulares da seleção. O caso do Ricardo Quaresma, por exemplo, que foi um jogador fundamental nessa altura, pela sua enorme qualidade, um jogador fundamental e que nem sempre era titular. Quem conhece o Quaresma sabe que ele não estava bem disposto, seguramente. Mas como fazia parte desse tal nós, ele conseguia superar essa insatisfação pensando na equipa, não é? E depois nos treinos pensava individualmente e mostrar-me a mim que eu não tinha razão, que ele é que devia jogar. Mas ele, o Bruno Alves, eu podia falar aqui de N exemplos ao longo destes anos todos, porque sempre foram assim, é como nos clubes. Os jogadores não estão satisfeitos quando não jogam. Mal seria termos um jogador satisfeito quando não joga. Agora, estamos a falar na panóplia da Seleção Nacional. Jogadores que jogam no City, no Benfica, no Sporting, no Paris Saint-Germain, no Liverpool, no Manchester United, que jogam nas mesmas posições. Mas não vai pôr todos, não dá para montá-los uns em cima dos outros, nem é possível. No caso do Ronaldo, Fernando, o que é que o preocupa mais? A questão física dele não ter feito uma pré-temporada, embora agora tenha sido titular em 4 jogos consecutivos, ou a questão do estatuto e do ego? Porque tudo o que está a acontecer na Inglaterra certamente mexe um bocadinho também com o ego do Cristiano Ronaldo, com o lado psicológico do capitão da seleção. Eu percebo a pergunta e percebo muito bem, mas eu continuo a dizer que há um mês estávamos a falar de uma questão completamente diferente. Este era um tema recorrente e mais recorrente em todo o mundo, não é? Neste momento não estou a falar nem em Inglaterra. A partir desta última questão, em que ele depois falou com o treinador, ou pelo menos foi aquilo que foi noticiado e público, e que a partir daí o que é que aconteceu? Ele jogou não só na Liga Europa, mas jogou também titular no campeonato. Portanto, estamos a falar de coisas completamente distintas. Antes, podia-se colocar a questão como é que estão os ritmos de jogo, não é? Ou seja, pouca utilização. Neste momento já não, essa questão coloca-se cada vez menos. E se ele continuar a jogar, ainda há mais jogos para jogar, se continuar a jogar naturalmente, então ainda se coloca menos. Essa questão dos ritmos de jogo aplicam-se mais neste momento a João Félix? Considerando agora... Este momento que ele está a atravessar no Atlético? Neste momento, vamos lá ver, mas ele está a treinar com a equipa, não é? Uma coisa é tu não estares... Houve um momento com o Cristiano que de alguma forma fiquei preocupado.
é quando se ouve falar que eventualmente ele não irá treinar com a equipa. Porque isso sim, quer dizer, quando não treinas com a equipa mesmo, é muito difícil. Se estivesse a treinar sozinho, isso era muito difícil. Já houve casos desses na seleção há muitos anos. Pronto, ok, isso não sabia, mas pronto. Mas quando não estás a treinar com a equipa, sim. Quando estás a treinar com a equipa, não tens o ritmo do jogo, aquela parte da adrenalina do próprio jogo e tal, mas tens o ritmo competitivo do treino, não é? Portanto, há que ponderar todas estas questões. Porquê é que o João Félix não conseguiu, ainda na seleção, e ainda não conseguiu também no Atlético de Madrid, a afirmação plena? Consegue fazer uma análise também da evolução da carreira do João Félix? Sabe, a questão é que muitas vezes o jogador... Como é que eu vou dizer isto? A questão é que muitas vezes o jogador rende muito bem a jogar numa determinada posição, de uma determinada forma, rende melhor. E o que é que acontece em alguns casos? O plantel nos clubes, ou até o plantel da seleção, ou o que é, tem muitos jogadores que jogam nessa posição. Percebes? Que é um bocadinho diferente. Uma coisa é tu estás num clube e vais buscar um jogador para o teu clube, para a tua equipa, e queres o jogador para aquela posição específica e para jogar naquela. Porque achas que esse é melhor dos que lá tens, não é? Depois aqui há uma competição diferente, e acho que isso, em relação à questão do João lá no Atlético de Madrid, passa um pouco por isso. O João é um jogador que, na realidade, onde ele brilhou a alto nível quando estava no Benfica, foi jogando ou numa posição de ponta de lança, ou jogando atrás do ponta de lança, que na altura era o Seferovic, e portanto ele jogava nessa posição 10, é de onde joga, por exemplo, o Rafa atualmente no Benfica. Não é posição 10, porque eles não são 10, é uma coisa um bocadinho diferente. Essa posição 10 já não existe nesse sentido. Mas aqui na seleção, por exemplo, nós temos também o Bernardo, temos também o Bruno, há uma série de jogadores, e portanto o treinador depois... Agora, no clube, é uma questão de adaptação, uma questão de conseguir, já não é um caso de vírus. O peso da transferência dos 126 milhões, Mário, isso também... O João Mário, em 2016, saiu para o Inter e não se conseguiu adaptar ao futebol italiano. Pronto. Mas isso não é perda de qualidade do jogador, ou de ter qualidade ou não ter qualidade. Não se conseguiu adaptar àquilo que era o modelo, a forma de jogar. E, para o treinador do Inter, nessa altura, ele não achava que ia montar a equipa à volta do João Mário. Isto é assim, isto é normal, mas temos muitos outros jogadores que aconteceu isto. Jogadores que passaram, que aqui em 2016 e 2019 eram titulares em grandes clubes da Europa, não é? E que, entretanto, as coisas não correram tão bem. Agora, o Félix tem idade, ele é muito novo para reverter tudo isto, como os outros estão, mas já reverteram. Já que fala na dificuldade que é muitas vezes para o selecionador, porque não pode escolher, como dava o exemplo dos clubes, o jogador para a posição, a qualidade dos nossos jogadores acho que é indiscutível, mas muitas vezes são-lhe feitas críticas da forma como Portugal joga. Ou seja, que temos uma matéria-prima muito boa e depois isso não se reflete tanto na qualidade do jogo. Revê-se, aceita essa crítica, a crítica de ser muitas vezes mais resultadista do que estético, chamemos-lhe assim? Eu acho que resultadista é ganhar, não é? E não há treinador nenhum no mundo que não queira ganhar e sabe que para ganhar tem que jogar bem. Isto é uma regra. No futebol ninguém ganha se não jogar bem. Se não jogar bem. Se a equipa não jogar bem, se não fluir bem, não pode ganhar, porque para se ganhar jogos é preciso marcar. Portanto, e também é obrigatoriamente no futebol, porque tu nunca sabes em probabilidade se sofres golos ou se marcas mais ou menos, que isso ninguém conhece, e portanto não há aqui nada de resultadista. E eu acho um bocadinho um contrassenso, porque, vamos lá, Portugal, há muita gente, olha, o Paris Saint-Germain, por exemplo, que é uma equipa de topo, com jogadores de classe mundial, todos eles, não sei o quê, joga 3 centrais. 3. Portugal joga 2. Porque Portugal é resultadista e o Paris Saint-Germain não? Joga a 2. E durante muito tempo jogou a 2. Com laterais a subir bem. Eu jogo com 2 centrais e esses 2 laterais para subir bem, não é? Porque toda a gente sabe que Cancelo, Nuno Mendes, ou Rafael Guerreiro, ou outro. Aqueles que tu quiseres são todos jogadores ofensivos. Os nossos laterais são todos ofensivos. Portanto, como é que se pode dizer que nós somos uma equipa só resultadista? Parece um bocadinho um contrassenso. Mas essa até foi uma crítica agora feita pela imprensa espanhola depois do jogo. Porque eu percebo, mas se me permites eu dou-te um exemplo. Portugal em 2016 jogava 4 defesas, 4 médios, porque jogava com normalmente o Renato e João Mário, ou o André Gomes e João Mário, e jogámos 4-4-2, com 2 avançados. Um Cristiano Ronaldo e Nani por trás.
Como é que joga o Benfica? Neste momento? Sim. Nestes jogos últimos importantes. João Mário e Ausner. Mas agora deixa-me dizer uma coisa. Mas espera, podemos esperar um futebol parecido com o do Benfica? Não, mas se permitires eu vou acabar. Mas isso acho que é uma boa questão. Se podemos esperar um futebol agora... Eu vou dizer, então não tem a ver com o perfil dos jogadores. Não tem a ver com a questão de se jogam mais médios ou menos médios. O Benfica, e com um trabalho excelente, o Roger Smith está a fazer um trabalho excelente, que é potenciar os jogadores, aqueles que têm, potenciá-los, e bem, e está a fazer um trabalho excelente. Então, joga com João Mário a um lado, joga com o Ausner ao outro, Enzo, Florentino, o Rafa e um avançado. Pois é. Agora, depois isto tem a ver com as dinâmicas do jogo, porque nem todos os jogadores. Isso é que é importante, é que a equipa jogue bem e possa fluir bem. Não tem a ver com mais estes ou mais aqueles, ou ser mais defensivo, porque aqui é porque somos muito defensivos, jogamos com um trinco. Não é? Jogamos com um trinco, por acaso jogamos com o Rubem Neves, parece que já não é tão bem trinco, mas no fundo ocupa a mesma posição, de características diferentes, obviamente, mas sempre fomos habilitados disto. E, portanto, isso é uma retórica que foi criando raízes que é difícil ultrapassar, percebes? Ninguém acredita que ao selecionador nacional de Portugal o que não quer é que a equipa jogue bem, bonito e ganhe. Porque isso, mas há algum selecionador, algum treinador que não quer isso? Agora, quer ganhar sempre, também não há nenhum treinador de grande equipa que eu conheça no mundo. O Guardiola, ele joga com o quê agora? 3 centrais, não é? Pois é. É que joga 3 centrais, mas ninguém diz que... Também não tem que ser, estamos a falar... Joga 3 centrais. 3 centrais. Porquê? Para potenciar, na realidade, para libertar os outros, para se exprimirem melhor, para fazerem coisas diferentes. Portanto, aqui o que me compete a mim é pegar agora naqueles que eu convocar e escolher qual é a melhor forma de os potenciar a todos, com as suas características. Porque as características de um e do outro, jogando na mesma posição, não são iguais. São características diferentes. Portanto, a mim agora compete-me a encontrar a forma certa para jogarmos bem e praticarmos um bom futebol. Porque praticar bom futebol é jogar bem. Porque se a questão é vamos fazer muitas coisas bonitas, mas a equipa não vai jogar bem, ninguém vai ganhar. Se ninguém ganhou, nunca vim ganhar. Fernando, o Mundial vai ser num contexto diferente para todos, até pela fase do calendário em que aparece. Já falou disso, do pouco tempo de preparação que vai ter com os jogadores. O contexto que todos vão encontrar no Qatar, nomeadamente os adeptos, os milhares de adeptos que vão ao Qatar, um país que tem sido criticado pela violação de direitos humanos. Qual é o seu posicionamento em relação a tudo o que tem sido escrito na imprensa em redor da organização do Campeonato do Mundo? A organização é uma questão. A organização, ainda estive lá neste fim de semana e a organização está a funcionar bem. Os campos estão prontos, as coisas estão prontas. Portanto, em termos de organização global, funciona bem. Em relação à questão central, penso que essa é a questão central da tua pergunta, é assim, a mim toda a gente me conhece há muitos anos, não é de hoje. Toda a gente sabe qual é o meu posicionamento, até pelas minhas convicções. Eu nunca fui pessoa de esconder as minhas convicções, não é? Ainda há 2 anos fiz um vídeo que tem passado muitas vezes, até que tem a ver com os direitos humanos, não é? Eu sempre fui um defensor intransigente dos direitos humanos, até pela minha convicção religiosa. Toda a gente sabe como é que eu podia... Quer dizer, só se eu tivesse um bocadinho de tanta ideia que eu uma vez não pensaria assim, não é? Tem receio que possa ser um campeonato do mundo com muitas manifestações políticas que possam até tirar algum brilho à competição desportiva? É uma questão que já não se prende comigo, não é? Nem comigo, nem com nenhum selecionador. Mas não se revê nesta escolha do Qatar, é isso? Não é uma questão de me rever ou não tenho que me rever ou deixar de rever. É isto que eu vou ter que fazer. Eu não fui colocado nessa questão quando foi a escolha do Qatar, mas já foi há 10 anos atrás. Se me tivessem perguntado, eu daria a minha opinião há 10 anos atrás. Mas eu estou perante um facto. Eu vou disputar o Campeonato do Mundo, felizmente, e com todo o mérito. Portugal vai estar na fase final do Campeonato do Mundo a disputar no Qatar e é nisto que tem que se centrar. Agora, e depois cada um de nós revê-se nos seus valores. Os meus valores, volto a repetir, são incondicionalmente a favor dos direitos humanos. Os seus valores e todas as suas convicções também saem abaladas ou beliscadas desta questão com o fisco? Não, abaladas não. Isso não. Que doeu, doeu. Que dói, dói. E dói porque houve muita mentira em relação a isto. Muita mentira. E no momento certo a gente depois pensará no que é que vai decidir em relação a estas questões. Houve muita mentira. Belisca a sua imagem junto dos portugueses? Sente isso? Não. Quer dizer, para alguns sim, seguramente. Não é? Mas porque eu acho que o que eu digo é fruto das mentiras. Porque, vamos lá ver, 2 coisas que foi ditas em relação a essa questão. Completamente mentiras, totalmente falsas. Primeira, em relação à minha empresa. Eu, desde que me recordo,
e tu também, já quando era treinador no Estoril, eu sempre trabalhei. Sempre tive uma alta atividade. Eu trabalhei, como toda a gente sabe, 17 anos num hotel. Eu, desde 1995, tenho empresas. Desde 1995 que eu tenho empresas. Ou seja, eu sempre tive outras atividades para além do futebol. Porquê? Eu não nasci rico e percebi que eu tinha que não organizar para poder ter que a minha família estivesse melhor. E, portanto, mas sempre tive empresas legais, completamente legais, em Portugal, pagando integralmente todos os seus impostos. Portanto, esta é uma atividade que eu sempre tive ao longo da minha vida. Depois, em relação a esta empresa, eu estava na Grécia, era residente habitual, eu vivia há 7 anos na Grécia, era residente habitual e fiscal na Grécia. E resolvi em fazer investimentos em Portugal. E o que é que eu podia ter feito nessa altura? Era ter feito uma empresa na Grécia. Eu era residente fiscal na Grécia, residente habitual da Grécia, não pensava sair da Grécia. Isto foi em janeiro de 2014. Não pensava sair da Grécia, pensava que ia continuar mais alguns anos na Grécia. E, portanto, eu abri em Portugal. Vim abrir uma empresa em Portugal, constituí uma empresa em Portugal que pagou os seus impostos sempre, desde o primeiro minuto, em Portugal, que se chama Femacosa. Pronto. Esta é a primeira questão. Portanto, há aqui uma empresa fictícia, esta empresa tem muitas coisas. E logo em passar 3 meses, depois de ser constituída, porque foi constituída com esse único objetivo e não com questões de fiscos e com estas coisas, foi constituída de uma forma muito clara, muito inequívoca, para adquirir ações numa empresa em Portugal, numa outra empresa em Portugal. E foi isso que fez, passado 3 meses. Foi isso que fez. E, portanto, não passava sequer para a cabeça o que é que iria acontecer a seguir. E mais, esta empresa é auditada. Tem TOC e ROC. Não tem só ROC, tem TOC e ROC. É auditada sempre. Portanto, é totalmente transparente, todos os impostos pagos em dia, nunca aconteceu nada em relação a esta empresa. Ela não é fictícia, nunca foi, e isso foi provado até no CAD, foi completamente provado essa falsidade que lançaram. Segunda questão, tem a ver com o fisco pede ao Fernando Santos, ou exige do Fernando Santos, ou whatever, que pague. Paga o que é que se foi pago? Aqui eu acho que a percepção que a maior parte das pessoas teve tem a ver com uma questão, que é, enquanto no exercício do trabalho de selecionador nacional, não ter um contrato... Se me permitires, eu já lá irei. Que era esse o ponto, ou seja, não ter um contrato de trabalho com a Federação e ter um contrato de prestação de serviços. Se magoou, disse que sim, me continua a magoar, sim, pelas falsidades. E, portanto... Então, mas este é talvez o ponto mais difícil de perceber, não é? Ok, mas eu sei, vou explicar. Aqui agora vais ter que me dar algum tempo para explicar. Isto é um tema em que eu, na realidade, preciso de algum tempo para poder explicar e clarificar esta situação às pessoas, não é? Portanto, então... E depois há a segunda questão, que tem a ver com essa falsidade enorme, que foi que o fisco me acusou... O fisco nunca me acusou de nada. Nunca me levou ao tribunal, nunca fez isso. Eu já vou dizer o que é que aconteceu. E, portanto, que o Fernando Santos não terá pago e que exigia ao Fernando Santos o pagamento de um IRS. Não exigia nada, porque no dia que a autoridade tributária enviou esse documento, o Fernando Santos pagou. O que acontece é que já pagou 2 vezes. Ou seja, a minha empresa pagou o IRC sobre esse contrato, que era um contrato de prestação de serviços dessa empresa com a Federação. Foi o modelo que a Federação Portuguesa de Futebol escolheu. Foi escolhido pela Federação Portuguesa. Foi proposto pela Federação. E inclui a sua equipa técnica nesse contrato. Sim. Então, os contratos estão em poder... Só para contextualizarmos. Os contratos estão em poder da Autoridade Tributária desde 2016. A minha empresa foi inspecionada, a Femacosa foi inspecionada em junho de 2017. Todos os meus contratos, os contratos estavam lá, portanto, são conhecidos dessa hora. Quando diz que pagou 2016 e 2017 IRS e IRC, mais de 80%. Dos seus rendimentos? Mais de 80%. Mais de 80% estão nesta altura pagos ao Estado. A Autoridade Tributária tem em seu poder mais de 80% dos rendimentos que eu obtive aqui, eu e os meus colaboradores, que obtivemos aqui neste contrato. Mais de 80%. Mas ainda E agora vou explicar, então, esta outra parte, que é isso que eu acho que é importante explicar. Portanto, estas duas coisas são falsas, foram mentira, e isso assim magoou-me. Magoou-me, porque isso distorce a opinião pública das pessoas. E, ele criou uma empresa para fugir ao fisco, estas coisas, isso é completamente irreal. E no momento certo iremos depois tomar conta disso. Mas, agora, o que é que aconteceu? O que acontece é assim, a Federação Portuguesa de Futebol escolheu um modelo contratual. O Dr. Fernando Gomes, que é uma pessoa de bem, que toda a gente conhece, impoluta,
Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, em relação ao seu caráter moral, em todos os aspectos. O que é que propôs foi, em virtude daquilo que tinha acontecido no período passado, com o Paulo Bento e com a sua equipa técnica, também questões com o Carlos Queiroz, ele explicou isto muito bem lá no CAD, entendeu que devia ser feito um contrato de prestação de serviços. O que eles pretendiam, o modelo que a Federação pretendia era ter um contrato de prestação de serviços entre duas empresas. E, portanto, eu já tinha uma empresa. Quando o contrato me foi colocado, quando esta questão me foi colocada, a primeira coisa que eu perguntei é se isto é tudo normal. Bem, obviamente. Ora, isto é tudo normal. Quantas pessoas, há milhares e milhares e milhares de pessoas neste país, mesmo na comunicação social, que têm uma empresa e que presta serviços. Mas isto é perfeitamente legítimo. A lei salvaguarda isto ou não? Porque é estranho que o Estado só venha reivindicar os anos 2016 e 2017 quando a sua ligação à Federação começa antes desse começa período. Em 2014. Não estranha isso. Não tem que estranhar. Não tem que fazer juízos de valor. Não quero fazer juízos de valor. Isso os tribunais irão decidir. E já lá irei, porque é para terminar, direi também isso. Mas, para explicar um pouco a situação. Então, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Este é um modelo que foi. Portanto, isto é perfeitamente legítimo, legal, mesmo no âmbito fiscal. Há milhares e milhares de empresas neste país que têm prestação de serviços a outras. E quem presta não é a empresa, é alguém dessa empresa que depois vai prestar o serviço. A gente todos sabemos, estamos aqui, todos conhecemos isto e sabemos que isto é legal. Ninguém tem que ficar aflito porque isto é perfeitamente legal. Então, o que é que aconteceu foi que a autoridade tributária teve um entendimento diferente. O que a autoridade tributária vem dizer é assim: ok, isto é legal, mas, no nosso entendimento, o contrato não devia ser o contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços não devia ser entre duas empresas, ou seja, a Federação Portuguesa de Futebol e, neste caso, a FEMACOSA, mas entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Fernando Santos. O Fernando Santos é que devia ter um contrato de prestação de serviços à Federação. É isto que a autoridade devia dizer. E, portanto... Ou uma questão de contrato de trabalho, porque aí teria uma tributação também diferente daquela que têm as empresas. Nem colocou. A autoridade tributária nunca colocou isso. Isso seria bom, mas a autoridade tributária... Eu sempre trabalhei com contratos de trabalho, sempre, toda a minha vida. O que acontece é que... Portanto, o que é que resulta desta diferença de opinião? O que resulta é que, neste contrato de prestação de serviço entre uma empresa e a Federação, esta empresa paga sobre isto a IRC. E, se depois quiser levantar o dinheiro, se quiser levantar o dinheiro dessa empresa, paga mais 28% de IRS. Isto é o normal, é o que acontece em todo lado. No caso deste entendimento da autoridade tributária, em vez de a tributação ser de IRC, visto que eles consideram que não devia ser através da empresa, então deve ser taxada em sede de IRS. Portanto, isso é o que aconteceu. A minha empresa pagou o IRC, pagou e tem pago, não deve nada, zero. E o Fernando Santos pagámos o IRS. Pagámos o IRS, quer dizer, por isso é que eu disse há bocadinho, mais juros. Pagámos IRS, mais juros. Portanto, por isso é que eu disse há bocadinho que 80% dos vencimentos daquilo que foi pago pela Federação em 16 e 17, mais de 80% estão neste momento na autoridade tributária. Isso levou-me aqui. Porque quem recorreu fui eu. Quem foi ao CAD fui eu. Não foi a autoridade tributária que levou o Fernando Santos a qualquer coisa. Porque eu nunca fui acusado de fraude fiscal, nunca fui acusado de nada. Nada. Só me disseram assim: pronto, olha, nós temos aqui uma divergência, tu não devias pagar por aqui, tens de pagar por aqui, e nós pagámos. Então o que é que eu fiz? Eu recorri. Não me parece que algum português possa pensar em pagar 80 e tal por cento de imposto. Não parece isto, não parece legítimo. Isso é que não me parece verdadeiramente legítimo, não é? Então eu fui ao CAD dizer assim: eu já paguei de dois lados, não é? Já paguei um em sede de IRC, outro em sede de IRS. Então, mas digam-me lá como é que é. Porque eu é que sou credor. Eu sou o credor, ou eu ou a minha empresa. Alguma coisa tem que ser devolvida ou a mim, em sede de IRS. Se o entendimento dos tribunais para os quais eu acabei de impugnar, eu já impugnei a decisão para os tribunais administrativos. Vai processar a autoridade tributária. Claro, porque toda a gente me continua a dizer que isto é perfeitamente normal, que é perfeitamente legítimo, que tudo em termos fiscais não tem problema nenhum. Portanto, o que eu fiz, perante este cenário, eu, os advogados, e o nosso entendimento continua a ser o mesmo, então o que é que fiz? Impugnei para os tribunais administrativos e irei fazer o recurso esta semana também para o Tribunal Supremo. Porque
eu continuo absolutamente convencido que estou certo. No fim, se tudo isto depois decorrer normalmente nos aspectos legais, há uma coisa que eu sei, é que no fim eu vou ter que receber, eu, no meu Estado, no fim, seja qual for a decisão do Tribunal Administrativo, para onde eu impugnei, e eu aceitarei naturalmente aquilo que for a decisão, mas há uma coisa que eu sei, ou eu vou receber, Fernando Santos vai receber o IRS, ou a Famacosa vai receber o IRC. Porque o Estado já tem o dinheiro. Agora é preciso... O que eu quero agora é que me digam em tribunal assim, ok, a autoridade tributária, na realidade, o contrato deve ser de prestação de serviços do Fernando Santos e, portanto, a empresa vai ser ressarcida do IRC. O contrato devia ser assim, pode ser assim, não tem problema nenhum, e o Fernando Santos vai ter de ser ressarcido do IRS. Porque, como disse, tenho 80%. Isso não posso. Não posso aceitar, naturalmente. Estamos a chegar ao fim desta entrevista, Cláudia, e há uma questão que acaba por ser inevitável também. É o futuro do selecionador, se está ou não está dependente deste Campeonato do Mundo? É o futuro do selecionador, desde que cheguei aqui. A primeira conversa que tive com o Dr. Fernando Gomes, já lá vão muito tempo, setembro de 2014, foi de entendimento claro entre nós dois. Na primeira vez, um contrato de 2 anos, esse sim tinha uma cláusula que não tinha a ver só com o entendimento entre nós dois, porque tinha a ver com os 8 jogos de castigo que eu tinha. E, portanto, aí, nesse primeiro contrato, havia uma cláusula que dizia que se até janeiro eu não resolvesse o problema dos 8 jogos, quando eu tinha recorrido ao TAD na Suíça para a resolução desses 8 jogos, aí estava expresso, claro, que no caso de eu não baixar, desse meu castigo não baixar, para 2 jogos, o contrato era rescindido. Portanto, era a única vez que houve, na realidade, havia uma premissa clara, inequívoca, em relação à questão contratual. Além disso, sempre foi entre mim e o Dr. Fernando Gomes definido que nós é que decidimos. Nós vamos sempre decidir. E desde aí para cá, sempre, depois de 16, depois de 18, depois de 19, depois de 20, 21, sempre tivemos conversas. Aliás, temos conversas todas as semanas, obviamente. Mas em relação a estas questões, sempre nós nos vamos entender. É um acordo que existe moral entre nós. Somos nós que nos vamos entender. E, portanto, é isso que irá acontecer na próxima vez também, quando essa questão se puser. Espera voltar campeão do mundo? Espero, desejo, sim, claro, como todos desejamos. Não há nenhum português que não espera estar no aeroporto, não é? Acho que é a ambição natural. Mal seria que, depois das conquistas que tivemos, que nós não tivéssemos essa ambição. Não, nem me passa, nem a mim, nem aos jogadores. E essa ambição fundamenta-se no mesmo pressuposto que se fundamentou quando eu cheguei cá, em 2014. Tem a ver com a confiança que eu tenho na qualidade dos jogadores, tem a ver com a confiança que eu tenho em mim próprio de conseguir que eles sejam o tal nós e façamos a tal equipa e que nós sejamos, que a equipa vai ganhar os jogos. E, portanto, eu mantenho a mesma ambição, os jogadores também, e, portanto, nada me leva a pensar ao contrário. Estamos a falar do selecionador com os títulos mais importantes do futebol sénior em Portugal, o Euro 2016 e também a primeira edição da Liga das Nações. Fernando Santos, obrigado por esta entrevista à Sport TV. Para projetar um campeonato do mundo que vai ser visto todo em exclusivo na Sport TV. Muitos dos jogos, mas todos os jogos vão passar na Sport TV. Portanto, podemos acompanhar não só as outras seleções, como obviamente a nossa seleção também, com os enviados especiais ao Qatar. Tudo para ver já na próxima semana. Foi a entrevista com o selecionador nacional. Obrigada. Prazer, foi um prazer.